Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje vamos falar de um mito, que é começar a investir com pouco dinheiro. Muitas pessoas acreditam que precisam de recursos muito altos, para começar a investir. Como eu disse, isso não é verdade, E aqui nessa aula eu vou trazer um pouco mais e dar dicas para vocês como começar esses investimentos com pouco recursos. Muitos investidores iniciantes preferem delegar a gestão dos seus investimentos. Geralmente eles delegam para assessores, para gerentes de banco e para amigos muitas vezes. Quando você decidir fazer uma aplicação com baixo recurso, é muito importante você entender que você não vai ter um assessor exclusivo. Então você precisará conhecer um pouco mais. E esse conhecer um pouco mais é inclusive conhecer o seu perfil de investidor. Mas diz aí, que perfil é o seu de investidor? Você precisa definitivamente entender que nesse começo você não terá apoio exclusivo. Então conhecer e buscar informação será fundamental. E nessa busca de mais conhecimento, você vai se deparar com algumas instituições, inclusive, que vão te apoiar muito, com bastante informação e também com algum serviço de qualidade, muito cuidadoso, inclusive. Vai acontecer também dessa instituição te oferecer consultoria de investimento. Participe, aprenda e decida. Algo importante de se dizer também é a questão do prazo. No início, a gente tem uma vontade de fazer algumas aplicações e já colher os benefícios desses investimentos. Mas a cabeça aqui precisa ser cuidadosa para que você separe o que é de curto, médio e longo prazo. Definido o quanto você vai direcionar para o curto, médio e longo prazo, aqui é bem importante que você entenda como está acontecendo o movimento dessas aplicações. Você precisa se perceber, entendendo se o mercado tiver um comportamento de alta ou de baixa, qual vai ser a sua reação. Aí você vai entender um pouco mais do seu perfil de investidor. Conhecedor do seu perfil de investimento, é bem importante que você se perceba no estilo de investir. Então, essas opções de curto, médio prazo ficarão mais fáceis de você escolher. Uma boa ideia também é utilizar algumas ferramentas. Ferramentas essas que você encontra conversando com assessores de investimentos, conhecendo também através do banco que você tem investimentos e começa a fazer essas aplicações. Essas ferramentas são muito similares ao que os grandes investidores utilizam e estão disponíveis para você. Com acesso a essas ferramentas, você precisa ter um pouco de familiaridade, então use e entenda o quanto elas poderão te ajudar a investir. Eu vou dar alguns exemplos aqui de ferramentas. Muitas instituições fornecem carteiras recomendadas, fundo de investimento, conversas com especialistas. Isso vai te ajudar muito a determinar os valores, o prazo e qual opção a ser investida. A regra, já que eu tenho pouco, vou escolher qualquer um, não cabe aqui. Mesmo com valor baixo, é importante fazer diversificação. Conhecer, inclusive, como se dará a tributação nessas opções que você fez e também considerar o que vai oscilar e o qual é o seu comportamento caso isso ocorra. Não caia nessa armadilha. Diversificação te trará experiência para quando o recurso que você for investir for maior. Eu vou te dar alguns exemplos. ETF, por exemplo, você encontra de 50 a 190 reais. Ações você pode encontrar de 15 a 80 reais. Dito isso, vou te mostrar 3 formas que você pode começar a investir. Quando você começa a investir por conta própria e escolher as suas opções de investimento, você aprende muito, porque você lê muito e se informa também. Nesse formato de aprender mais, a busca de conhecimento é constante. Então, a minha sugestão é que você comece lendo muitos relatórios. Embora as palavras que estão lá não sejam tão familiares, você vai pegando jeito. Além disso, conversar com pessoas que estejam inseridas no mercado, para ouvir opiniões, ouvir o que elas acertaram e erraram, te ajudará também a tomar algumas decisões. No mercado financeiro existem muitos termos, muito jogo de letrinhas. Então calma, no começo pode parecer difícil, mas você a cada dia estará melhor. Algumas recomendações de investimento virão com uma recomendação de percentual para cada classe de ativos. Isso não significa que você precisa alterar todo mês esse percentual, uma vez que os investimentos
vão oscilar. A ideia é ter uma referência, se posicione e experimente. A segunda forma é médio aprendizado. Aqui podemos dizer que o formato é híbrido. Você vai ter um pouco de trabalho, mas também vai delegar um pouco. Aqui a ideia é que 50% do seu recurso você decida onde investir e a outra metade você delegue a gestão. Por exemplo, através de um fundo de investimento, em que o gestor decide quais as opções de investimento fazer. Ou seja, metade do seu recurso depende do resultado do gestor. A terceira forma é pouco aprendizado. Nesse formato, você escolhe a estratégia, mas quem vai escolher de fato as opções, acompanhar e entender os resultados ou possível mudança é o gestor. Nesse formato, você delega para o banco ou para a asset a gestão e o resultado das suas aplicações. Bom, independente da forma que você escolher, é muito importante considerar que você precisa ter a intenção de aplicar um recurso que mereça essa diversificação e a outra parte é aquela que é urgência. Outro ponto muito importante é dar ouvidos às recomendações. Aqui, você precisa considerar que alguém experiente está sugerindo algumas aplicações e o que fazer nesse momento. E por último, respeite o seu perfil de investidor. Inscreva-se no canal e receba gratuitamente uma tabela de quanto você gastaria para fazer essa modalidade automática. E aí, gostou? Essa foi a nossa primeira aula. Comente aqui qual é o próximo assunto que você gostaria de ver por aqui. Então deixe o seu like e se inscreva no canal.